Bom, eu já fiz outro vídeo falando da postura, da verdadeira importância desse resultado de empate no Derby Paulista de ontem, mas eu quero fazer outro vídeo pra gente poder falar um pouquinho do desempenho do time e de alguns jogadores de forma individual. Vamos falar do goleiro, Cássio. Um ídolo do Corinthians, inquestionável, mais de 700 jogos, importantíssimo nas últimas temporadas. Então o Cássio tem muita história no Corinthians e é uma história que precisa sim ser respeitada. Mas existe uma diferença entre você avaliar a história e o desempenho atual, que é o que faz um jogador merecer a titularidade. Eu acho que nesse caso a gente tem que deixar a história de lado, porque futebol também é momento. E jogador de futebol, gente, não é robô. Vai ter momentos onde o cara vai estar numa fase ruim, onde ele vai estar mais em baixa. Sim, é normal. A gente tem que normalizar também esse jogador, às vezes, ir pro banco de reservas, quando ele não estiver rendendo tanto assim. Existe uma cultura, muitas vezes, no futebol brasileiro, que a gente trata o jogador ir pro banco de reservas como se a gente estivesse descartando ele ou algo assim. Não, gente. É perfeitamente normal. Você tem um jogador que pode ter menos experiência, um jovem da base, mas que tá num momento rendendo mais e vai poder ajudar mais o seu time em campo do que um cara que tem história. Normalizem esse cara ter espaço e o outro ficar no banco até que ele volte a render. Porque futebol é um esporte de alto rendimento. E como eu falei aqui, jogador não é robô, então eles vão oscilar. Com os goleiros a gente tem um peso ainda maior, né? Nessa questão de perder a posição, de ir pro banco. Eu acho que se o Cássio tiver momentos de baixa e a gente vê o Carlos Miguel, que vai ter uma oportunidade agora, se ele se mostrar num momento melhor do que o Cássio, não tem por que hesitar de dar uma sequência pro Carlos Miguel. Isso não quer dizer que a gente não respeita o Cássio, que a gente tá descartando o Cássio, porque ninguém tá pedindo a cabeça do Cássio. Eu não quero que o Cássio saia do Corinthians. Eu quero que jogue e estiver melhor para ajudar o time nesse momento. Só isso. Pode ser que daqui pra frente o Carlos Miguel também tenha um momento de baixa e o Cássio retorne ainda melhor. Acontece. Os dois fazem parte desse elenco. Os dois são jogadores do Corinthians. A gente tem que tratar de uma forma mais leve e profissional a questão de um, às vezes, servir como titular no lugar do outro. E eu já tomei muito tempo falando dessa posição de goleiro. Acho que vamos parar por aqui. E eu vou deixar para avaliar outros jogadores em outro vídeo aqui no nosso canal. Até porque é início de temporada, tem muito reforço chegando. Tá cedo pra gente avaliar alguns caras também, né? Mas continua aqui acompanhando, que nos próximos dias eu venho aí com novas análises pra gente discutir e pra você deixar aqui também a sua opinião. Então, ó, um beijo.